Olá a todos, aqui é Karl Marx. Hoje eu vou contar um pouco sobre a minha história. Bom, me lembro como se fosse ontem. Nasci em meados dos anos de 1818, numa família rica da Prússia. Sim, mesmo eu, um dos maiores críticos do capitalismo e das classes sociais, era um mimado. Isso por conta que meu pai era um advogado de renome. Bom, e por conta disso, quando completei meus 17 anos, fui fazer a faculdade de Direito na Prússia. Mas não era para mim, eu só ia em festas. Então meu pai, para me ajeitar da vida, me levou para a faculdade de Berlim. E lá eu conheci o que eu sempre amei, a filosofia. E na faculdade de filosofia, lá eu conheci o meu professor, o grande filósofo Hegel. Ele me influenciou em diversas das minhas ideias. Na faculdade, eu também criticava bastante os governos e governantes. E foi isso que me fez ser vetado da faculdade. Assim, tive que ir trabalhar num jornal. E esse jornal foi censurado um ano depois de eu entrar, novamente pelas minhas críticas. Mas pelo menos, neste mesmo ano, me casei com a minha belíssima esposa, na qual tive 7 filhos. Então, algum tempo depois, eu e minha família fomos para Paris. Lá, eu aperfeiçoei muito minhas ideias sobre o socialismo. E, em 1848, eu e um grande amigo, Engels, criamos o livro Manifesto Comunista, que na época foi de muita importância e criou-se o marxismo. Bom, agora eu vou falar sobre o Manifesto Comunista, livro qual foi escrito por Karl Marx e Friedrich Engels e publicado em 1848. A obra é um dos principais textos filosóficos do pensamento político e social do século XIX e se tornou um marco na história da luta pela igualdade social a partir da tomada do poder pelo proletariado organizado sob a filosofia política, social e econômica chamada comunismo, passando antes pelo estado de transição socialista. O Manifesto Comunista foi escrito em meio a um contexto histórico e social conturbado na Europa, marcado por crises econômicas e políticas, revoltas populares e a ascensão do movimento operário, fruto do avanço do processo industrial. Perdão. Bom, vamos continuar. No mesmo ano que eu criei o Manifesto Comunista, eu estava sendo expulso de diversos territórios alemães, franceses e prussianos por conta das minhas críticas radicais. Eles não entendem mesmo. Então, eu e minha família decidimos ir para a Inglaterra. Em Londres, eu criei meu maior livro, O Capital, que foi de extrema importância para o socialismo atual. Bom, agora eu vou falar um pouco mais sobre o livro O Capital, publicado entre 1867 e 1883, por Karl Marx. Bom, no livro ele explica e critica claramente o sistema econômico capitalista, onde se dá alguns conceitos como mais-valia, burguesia, produto, mercado, e assim acaba se formando a corrente filosófica marxista. Apenas o primeiro volume foi publicado por Karl Marx. Os outros 2 volumes foram publicados pelo seu amigo Engels, com os adiante de seus rascunhos de cal. Bom, O Capital foi a ápice da produção do Karl Marx, porque foi aonde ele comprovou a teoria social dele, aonde o proletariado, a burguesia e a exploração de trabalho. Nessa obra, Karl faz uma espécie de genealogia, onde ele estuda também as contradições do capitalismo. Meu Deus, eu estou ficando tão velho que eu não lembro nem mais o que eu escrevi. Quantos conceitos difíceis! Feitiço de mercadoria? O que é isso? E tem mais um monte por esse livro. Bom, agora eu vou falar um pouco mais sobre os conceitos. O primeiro seria o mercado.
que é a interação entre o homem e a natureza, com o objetivo de transformá-lo nos bens necessários à sua natureza. Somente seria trabalho a atividade que promovesse essa interação e somente seria trabalho produtivo o que resultasse no produto. Alienação é uma espécie de mecanismo social capaz de deslocar o trabalhador do seu lugar de produtor para o de consumidor. Assim, o trabalhador deixa de se identificar com o produto final que constrói, sem o reconhecer, e abandona a ideia de que foi produzido que lhe pertence, possibilitando manutenção e exploração do trabalho. Ou seja, o trabalhador produz, mas não pertence a ele, não tem nem acesso ao produto e não faz nem ideia. O materialismo histórico dialético é a base teórica do pensamento de Marx, o qual explica que o indivíduo se relaciona com a sociedade através das condições materiais e históricas de sua existência. Denominada assim devido à materialidade da análise, não se pode analisar as coisas como se fossem meros acasos, pois elas não são, mas resultado da classe social no qual se está inserido. O comunismo propõe a abolição da propriedade privada dos meios de produção, como terras, fábricas e maquinários. Esses bens seriam de propriedade coletiva, pertencentes a todos os membros da sociedade. Bom, mais-valia. Diferença entre o valor de custo da mão de obra e do valor gerado pela mão de obra. Ele condenava o lucro que ficava com os patrões e não com os operários, notando que os salários eram desiguais e que a menor parte ficava com os trabalhadores, proletariados. Considerou isso uma injustiça. Essa seria a fonte de insatisfação dos operários contra os patrões. Superestrutura e infraestrutura. Na teoria de Marx, a sociedade é constituída em duas estruturas, a superestrutura e a infraestrutura. A superestrutura são os mecanismos de controle do status quo do indivíduo. São exemplos disso a cultura, a religião, moral, direito, as artes e por aí vai. Já a infraestrutura são os trabalhadores, as forças produtivas e as relações de produção. A infraestrutura é quem lança as bases para a manutenção da superestrutura. Em resumo, a superestrutura é a dominação das classes e os trabalhadores, com sua força de produção, formam a infraestrutura. A superestrutura é pensada para manter os operários alienados. Bom, socialismo científico é um conjunto de ideias que analisa os impactos capitalistas como sistema econômico, de forma de organização social, ao mesmo tempo em que apresenta um caminho de superação das lógicas exploratórias capitalistas. Já o socialismo utópico, corrente de pensamento em que pretende alcançar uma sociedade ideal, de forma lenta, gradual e pacífica. Fetiche de mercadoria. É explicado o caráter que a mercadoria possui na sociedade capitalista, ou seja, a ocultação da exploração das relações de trabalho. A abolição da propriedade privada. O comunismo propõe a abolição da propriedade privada e dos meios de produção, como terras, fábricas e maquinários. Esses bens seriam de propriedade coletiva, pertencentes a todos os membros da sociedade. Superação das desigualdades sociais. O comunismo busca a eliminação das desigualdades sociais, econômicas e políticas, baseadas nas diferenças de classes sociais e na exploração do trabalho e, portanto, o fim das classes sociais. Organização coletiva. O comunismo defende a organização coletiva da produção e do trabalho, a fim de garantir que todos os membros da sociedade possam contribuir e receber os benefícios gerados. Superação do Estado. O comunismo busca a superação do Estado como uma instituição de dominação e controle social, substituindo-o por uma organização coletiva da sociedade, baseada na democracia direta e na participação popular. Há, por fim, valor de uso e valor de troca, sendo o valor de uso atrelado à utilidade a fim de satisfazer as necessidades humanas. Entretanto, o valor de troca se relaciona com a produção, com a reprodução e com a valorização do capital. Finalmente entendi os conceitos nesse livro. Era bem difícil mesmo. Bom, vamos continuar a minha história. Um bom tempo se passou, então, 1883, eu vim a falecer. De tanto fumar tabaco. Crianças não fumem. Mas algo aprendi nesta vida, pelo menos, que eu pude contribuir bastante para os futuros camaradas que variam adiante.
Marx foi uma figura muito importante para a sociedade, pois contribuiu para o desenvolvimento da sociologia, estudando aprimoradamente a sociedade. Estudo o qual envolve a área de ciências humanas, como a filosofia, a sociologia, a economia e a educação. Sua ideologia acrescentou para o desenvolvimento de ciências em transformação tanto política, econômica e social. Mesmo que na época de Marx a sociologia ainda não existisse como uma ciência acadêmica, os conceitos deixados em sua obra auxiliaram futuros sociólogos sobre uma lógica capitalista de um sistema de privilégios, o qual possui uma classe superior à outra. Além disso, também explicou o funcionamento interno do mercado e da produção. Suas contribuições voltadas para as ciências humanas e seu modo de análise social geraram um ponto fundamental na hora de difundir a sociologia, e assim garantindo um método sociológico mais sólido para o marxismo, que concedeu uma base científica ao socialismo. Me esqueci de vocês de novo. Bom, então acho que foi isto a minha história. Espero ter ensinado vocês um pouco sobre mim. Bom, um beijo comunista para todos. Minha gatinha como